Graça e paz, mais uma vez, amém? A gente vai fazer uma leitura no capítulo 20 de Apocalipse, e hoje eu quero falar um pouco sobre batalha espiritual. E quando a gente estava meditando nessa palavra, a gente não pode deixar de lembrar do que está acontecendo aqui no planeta Terra. Hoje saiu uma notícia de hoje, acho que às 2 horas da tarde. A notícia diz o seguinte, que os Estados Unidos, eles vão dar mais armas para a Ucrânia. Essa é uma guerra que não tem data para acabar. Pode virar uma terceira guerra mundial? Tem algum historiador aqui? Irmão Jerônimo está aí, tá? Jerônimo não está não, né? Jerônimo, historiador, talvez ele soubesse dar uma opinião, né? Mas o que vocês acham? Pode virar uma terceira guerra mundial? Pode, né? Como é? Se algum míssil da Rússia atingir algum país da OTAN, aí guerra mundial. Aí diz que quem não tem filho vai ter que se embora logo, né? Será que eu vou? Brincadeira, não sei, mas parece que é, né? Se o Brasil entrar, né? Mas, gente, tirando assim, a gente brinca com coisa séria, né? Mas, enfim, o espírito aqui é para a gente se preparar, de fato, para a palavra. Pedir para você ficar, ó, as crianças aqui na frente, ó. Igual como tia Ju fazia, lembra? Lá vem um passarinho, uma coisa assim, né? Entendeu? Faz igual o Davi que está ali, marcando na Bíblia aí. Deve virar pastor mesmo, Davi. Olha, não vai sobrar para tu mesmo, Davi. Amém? Glória a Deus. Já está ali marcando na Bíblia, ó. Então eu queria falar sobre batalha, e é inevitável a gente não pensar nessa guerra que está tendo na Ucrânia. E aí foi hoje, acho que às 2 horas da tarde, o secretário de alguma coisa lá dos Estados Unidos disse que vai liberar, e o presidente dos Estados Unidos disse que o que tiver que fazer para acabar com as investidas da Rússia vai ajudar aos ucranianos, que são os guerreiros, né, gente? Mas deixando de lado essa questão, e a gente pensando em guerra, essa guerra, a gente não sabe como vai terminar. Pode virar uma guerra mundial, terceira grande guerra mundial. Pode ser que não vire, mas a gente não sabe. Mas a vida do crente também é uma batalha espiritual. E se você nessa batalha não é um guerreiro, você é uma... Se você não é um guerreiro, você é uma... Falaram em alguma coisa, não deu para entender aqui, né? E além do povo estar tudo de máscara, aí... Prisioneiro foi? Enfim, uma vítima, exato, eu quero essa palavra. Se numa guerra espiritual você não se vê como um guerreiro, você é uma vítima, meu irmão e minha irmã. Mas não é uma vítima no sentido de vitimismo, de fazer mimimi, não, tá? Você é uma vítima de Satanás, você está atingido no seu mundo espiritual, você não consegue mais reagir. Olha, é impossível travar uma batalha espiritual e não ser atingido. Quem não lembra da nossa querida Ludmila Ferber, com aquele hino tremendo, onde ela dizia assim: o que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e pensar em desistir. E quantos de nós já não pensamos em desistir? São várias as batalhas que a gente vive no cotidiano, e eu digo uma coisa para vocês: em todas elas, em todas as suas batalhas, existe uma ação do diabo para influenciar você a não vencer, não ser vitorioso em algumas conquistas, não perseverar. O diabo tem colocado na mente de alguns cristãos o seguinte: isso não tem nada a ver com o diabo não. Vocês sabem que algumas pessoas querem ignorar a pessoa de Satanás, e ele é o nosso adversário, e não podemos falar em batalhas espirituais se não lembrarmos dele. A gente precisa lembrar que ele foi com Jesus, não foi ele que levou Jesus para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, conduziu Jesus para o deserto, porque Jesus precisava
passar um tempo de preparação, experimentar escassez, porque a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado como homem, para que pudesse sentir as nossas dores, mas em tudo ele não pecou. Mas o diabo se aproveitou de um momento em que Jesus na carne poderia estar ali fragilizado, e estava, porque logo após os anjos vieram e alimentaram Jesus. Então eu me pergunto, e quero que você se pergunte e faça essa reflexão, se o Satanás intentou contra Jesus, quem é você para achar que você não está na mira dele? Se você é um guerreiro, você está na mira, sabe? Vai. Agora, se você já está do lado dele, então nem esquenta, tá? Talvez ele até seja seu melhor amiguinho e você nem saiba. Então, você percebe as batalhas da vida, mas o que eu queria dizer é que apesar que essa guerra na Ucrânia, a gente não sabe como vai terminar, nós sabemos exatamente como e quando vai terminar a batalha com o nosso adversário. Sabe como? Está aí, o jornal mais atual da atualidade, a Bíblia Sagrada, no capítulo 20. Eu quero levar você para o fim da história, porque o diabo ele é um derrotado já. Eu não vou aqui falar para exaltar Satanás, de maneira nenhuma, mas para alertar você. Numa guerra como essa que está sendo travada, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas tramam estratégias e conversam sobre quais são os pontos fortes do seu adversário, quais são os pontos fracos, como que ele age. E a gente precisa conhecer o nosso adversário para a gente poder saber lutar. Eu quero revelar algo sobre Satanás hoje para você, algumas coisas, mas eu preciso falar logo o fim de tudo. Porque eu quero logo dizer para você que ele é um derrotado. E que maior é o que está em você do que o que está nele, do que quem ele é. Jesus disse assim, maior é o que está em nós, Itani, do que o que está no mundo. Você não precisa ter medo do diabo, porque ele não tem uma chave para te colocar dentro do inferno. Você vai entrar no inferno com as suas próprias pernas, se assim você não entregar a vida a Jesus e clamar a ele e viver uma vida com ele. A gente caminha para o inferno por quem nós somos já por natureza, não é por causa do diabo, porque há um mistério que diz, Jesus falou, que ele fala que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Parece que o inferno não foi preparado para os seres humanos. São mistérios, né? Porém, o destino de todos aqueles que não se entregam a Cristo é esse destino com o diabo. Mas talvez Deus queira dizer que não criou o ser humano para a destruição, mas o pecado veio. Então vamos conhecer o final do capetinha. Vamos lá, Bárbara? Porque ele tem ódio de você. Ele tem raiva de você. Eita, que agora eu quero que você dê um glória a Deus quando eu falar isso aqui, tá? Tá, Jackson? Igual quando faz aquele golaço lá no... O diabo, 1 Pedro capítulo 5, verso alguma coisa, não sei aqui agora onde é, acho que eu botei aqui, mas me ocorreu aqui uma coisa, com os louvores que a gente louvou. Deixa eu falar isso aqui, como veio no meu coração, porque eu acho que a gente vai dar um glória a Deus bem alto agora. Acho que o 5:8, o 5:18, 1 Pedro, mas deixa aí, não bota lá não. Que fala assim, o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, fazendo o quê? Rugindo como um leão. Mas ele não é um leão. Ele pode rugir como um leão, de qualquer maneira, mas ele não é um leão. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá. Até nisso ele quer imitar o Jesus. Misericórdia. Está aí o final dele, minha gente. Apocalipse. Quem já leu Apocalipse capítulo 20? Esse é o fim da história, tá, gente? Se você quiser conhecer o fim da história, Apocalipse capítulo 20. Aqui fala do milênio, aqui fala... Vamos ler esse capítulo. Vamos ler o capítulo todo. Eu iria só um pedaço. Porque aí depois a gente tem o 21, que vai falar já sobre novos céus, nova terra. Mas o fim da história está aqui, ó. Vamos lá? Você lê daí, eu leio daqui, e a gente vai lendo junto. Eu vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. A gente vai conhecer Satanás, tá? Quais são os nomes que é dito na Bíblia, quem ele é,
como ele age, para que a gente fique esperto. Porque a própria Bíblia o caracteriza. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Se a gente fosse pregar aqui em cada pedaço desse aqui, a gente ia para uma série de conferências. Quem sabe, né? E o acorrentou por 1000 anos. Vamos passar aí. E lançou-o no abismo e pôs um selo sobre ele para que assim impedisse ele de quê, gente? De enganar as nações. A palavra diabo tem a ver no grego com aquele que causa contenda, engano, dolo. Diabolos é o que causa contenda. Não seja um diabo na vida do seu irmão, não. Eita, Analice. Diga misericórdia. Então, ele estava a enganar, mas ele é preso por 1000 anos, até que terminasse os 1000 anos, ele não pode enganar mais as nações. E a gente olha assim, mas deixa para lá, senão ele vai falar outra coisa. Eu quero focar aqui. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, verso 4, e eu vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Verso 5, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos, porque essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Isso é uma promessa para a gente, isso é o fim da história. A primeira ressurreição é na vinda de Cristo. Quem morre, ressuscita, de acordo com o apóstolo Paulo. Uns serão arrebatados, estarão com ele nos ares, mas nós não iremos antes dos que dormem. Diz que os que dormem vão ressuscitar primeiro. E quando a gente vê, as catatumbas já estarão abertas e os céus estarão recebendo gloriosamente, porque o mundo vai contemplar isso aqui. Isso cada dia mais parece ficção científica, mas é o caminho do fim dos tempos. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura, será que encontrará fé na terra? Você tem fé para acreditar nisso aqui? Isso não é uma série assustadora da Netflix. Isso é o relato do final da história. Ah, pastor, 1000 anos para lá, 1000 anos para cá. Pode ser um tempo, pode ser 1000 anos. Isso aí não tem como a gente definir se são 1000 anos literais ou não, ou quando acontece, mas há uma autorização de Deus, porque o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. Então há uma autorização de Deus. Ei, Satanás, calado, agora você está impedido de agir no mundo. Agora eu vou reinar no mundo. Haverá um tempo que isso vai acontecer. E haverá um tempo que ele é solto. Agora vamos ver aqui, ó, o verso 7. Quando terminam os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para, olha o propósito, quando você é o que você é por dentro, minha gente, deixa Jesus te transformar. A essência do diabo é enganar. Está aí, ele foi preso e ele continua agindo assim. E ele é solto e ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Aqui se fala sobre uma batalha do fim dos tempos. Isso é um grande mistério e eu gosto do mistério. Tem gente que fica agoniado para entender direitinho como é. Você não precisa entender, desfruta do mistério. Onde é essa batalha? Como vai ser essa batalha? Seu número é como o número da areia do mar. O diabo conseguiu, volta lá, enganar. Veja que Jesus fala que ele, como dragão, Jesus disse que viu Satanás descer do céu e cair do céu com a terça parte dos anjos que estavam lá. Ele é enganador. Por isso que é muito fácil cair nas ciladas do diabo. É fácil demais. Se você não estiver conectado com Deus, você cai e quando você vê, o estrago já é total. Porém, se sua mão se erguer para o céu, Jesus vai segurar e vai te levantar. Porque a essência de Jesus é segurar e levantar.
Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo. Mas mesmo assim ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. A essência de Jesus é nos levantar, nos levantar. Somos como aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz, que clamamos: Jesus, tem misericórdia de mim quando você entrar no paraíso. E se você tem vivido assim, Jesus tem dito para você: continua firme, persevera, você vai estar comigo no paraíso. Mas a essência do diabo é enganar, e ele conseguiu enganar agora lá no fim da história ainda um bom número de pessoas, que o João fala que é como as areias do mar, não se pode contar. E as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, do povo de Deus, a cidade amada, Jerusalém. Mas um fogo desceu dos céus e as devorou. Verso 10. Aí está o final do seu inimigo, do seu adversário. Ele é um derrotado. Diga amém. Ele é um derrotado, mas não subestime. Cuidado, esteja alerta, porque ele cita até a Bíblia. O cabra é tão astuto, mas tão astuto. Tem um dos termos dados a Satanás que se chama Belial. Esse é um termo que fala sobre a astúcia, mas a astúcia de alguém que é um inútil. É um termo empregado desde o Antigo Testamento, filhos de Belial. Ou alguns atribuem ele à personificação de Beuzebu, que é o grande chefe dos demônios, uma figura do cotidiano do povo judeu. O Beuzebu é o pai dos demônios, e o diabo ele tem vários nomes ou características, né? Mas olha só, diz que ele, o diabo que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Preste atenção no final do versículo 10. Eles serão atormentados de dia e de noite até o fim dos tempos. Verso 11, tem aí mais alguma coisa? É lindo esse capítulo 20, eu acho que é o capítulo mais lindo de Apocalipse. É a descrição do final da história. O fim de Satanás. Olha o que acontece agora aqui. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença. Tão digno é o Senhor, que terra e céu fugiram da presença dele. Não se encontrava lugar. E aí no verso 12 diz que os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Lembra do leão da tribo de Judá? Ele que abre os livros. Se ele olhar nos seus olhos, naquele dia, e ver que um dia você confessou Jesus como Senhor. Você foi humilhado na terra, você não foi perfeito, mas você lutou, perseverou, batalhou. Aqueles olhos lindos de Jesus, de acordo com o Apocalipse, lá no início, capítulo 1, seus olhos são como chamas de fogo. Você vai ver os olhos do leão olhando dentro dos seus olhos, e ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Queira isso, deseje isso, porque esse é o fim da história. Esse é o fim da história. Envolvido nessa atmosfera misteriosa. Onde será essa guerra? Como será os 1000 anos? Como que Satanás é preso? Como que ele é solto? Como que ainda vai conseguir enganar? Como que todos estarão num lugar onde Deus está e um grande trono aparecerá? Como seremos julgados? Deixa o como de lado e se preocupa com a realidade do que a Bíblia fala. Até hoje, todas as profecias bíblicas se cumpriram, até hoje. E não é possível que o final não vai se cumprir, né, Giovanni? É a cereja do bolo. O desfecho final da história é esse aí. Agora, coloquei no meu coração aqui de iniciar falando aqui sobre o final de Satanás, para você entender isso.
para você entender que ele é um derrotado, que Satanás já tem um desfecho final traçado. Eu não sei como vai ser o final da sua vida. Eu não sei como vai ser o final da minha vida. E às vezes, quando a gente se apega pensando sobre a morte, se você não estiver bem com Deus, pode ser que você tenha um certo desespero. Você pensa, como que vai ser o final da minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Só há um tempo que você tem que se preocupar, e ele se chama hoje, agora. Não seja preso ao passado. E quando Satanás mostrar para você o passado, o seu passado, ou as coisas erradas que você fez ontem, anteontem, lembra a ele do futuro dele. Diz assim para ele quando você for orar e ele te acusar, e ele usar pessoas. Satanás usou uma serpente no jardim do Éden para lançar uma palavra, para deturpar a palavra de Deus e falar para o primeiro casal. Então muitas vezes ele usa pessoas, e quando ele usar pessoas, você discernir, e você fala assim para ele: olha, o diabo, você está me mostrando os meus erros, mas deixa eu te mostrar o teu futuro. Ô Satanás, tu conhece demais a Bíblia, né? Dá uma lidinha lá em Apocalipse capítulo 20, tá? Não aceite as acusações que vêm do inferno sobre a sua vida. Não aceite. Mas não subestime. Não diga: Satanás é um coitadinho, isso não pode fazer nada não, isso é um rato todo sujo, né? Isso também não, tá? Ele é astuto, ele é sagaz, ele é enganador. Ele consegue agir, ele consegue dominar. Eu não ia falar isso aqui agora, mas vou falar, vou adiantar a mensagem. Sabe onde acontece a batalha espiritual? A batalha espiritual acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos. Por isso que Erison leu um texto aqui que fala sobre isso. O que ocupa o seu pensamento? Por que a batalha acontece na mente, pastor? Porque somente a mente se conecta com o que é espiritual. Eu quero ler alguns textos reveladores que você já conhece, mas para você tomar propriedade dessa batalha espiritual. Porque diz assim: o pastor vai falar sobre batalha espiritual, essa coisa de batalha espiritual não está na Bíblia não. Bem, é você que não está lendo a Bíblia direito. Então eu queria, enfim, abrir mais um texto bíblico para a gente entender a realidade da batalha espiritual. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6, porque se você está nessa batalha, não está como um guerreiro, não está atento, você está sendo uma vítima de combate, ou você já foi comprado pelo inimigo e está trabalhando no time dele e nem percebeu ainda. E esse é o pior estado. É quando você acha que está tudo bem contigo e você já está trabalhando do outro lado. Você precisa lembrar que na igreja Jesus disse que existe o trigo e o joio. E diz que o joio foi plantado pelo inimigo. Mas eu não tenho como dizer se você é trigo ou se você é joio. Eu não posso fazer isso. Porque às vezes a gente tem a atitude de joio. Às vezes a gente fala uma coisa, diz algo, comete algo, e a gente... Mas é possível arrepender, é possível voltar atrás. Mas a gente está falando de joio, aqueles que são plantados pelo inimigo, que não conseguem reconhecer os seus erros, onde estão falhando, a dureza do coração. O pastor fala, as lideranças falam, um irmão vem e fala, Deus age, Deus fala no louvor, e a pessoa continua duro, não tem reação. Aí eu não sei, porque eu não sou Deus, e que o Espírito Santo possa sondar a nossa igreja, a nossa vida, e fazer brotar muito trigo aqui em nossa igreja, em Bom Jardim, para que a colheita seja linda quando Jesus voltar, recolhendo os seus nos 4 cantos do mundo, que Ele não encontre nenhum joio aqui. Essa é a minha oração. Se é a sua também, diga amém. Que eu não seja achado como joio. Mas assim, vamos ler aqui alguns textos reveladores. Efésios capítulo 6, verso 12. Com quem você está lutando? Primeira coisa que você precisa entender: com quem você está lutando? Você está lutando com um cenário terrível e tenebroso. Talvez você consiga entender porque que às vezes se acorda triste do nada.
Eu sei que alguns fatores nos levam à tristeza, nos levam à depressão, mas outros nem tanto, outros nem para tanto. O diabo quer roubar a alegria da sua vida. Ele quer roubar a capacidade de reinar com Jesus. Quando eu falo reinar com Jesus, é que olhe para a sua vida e veja em você uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ele quer que você seja um religioso, de Bíblia debaixo do braço, porque Satanás não tem medo de religioso. Satanás, ele até está aí do seu lado, talvez no banco ouvindo. Se Deus não autorizou ele não entrar, tudo bem, mas se Deus deixou, ele entra onde ele quer, onde Deus permite, perdão. Ele entra onde Deus permite. E já expulsamos demônios ali, mais ou menos onde Dedê está ali. E no dia que a menina foi dominada na mente ali, e que ela baixou a cabeça, Satanás estava nela através dos demônios, né? Porque a gente não sabe se era Satanás mesmo, ou era um demônio, né? Porque o diabo é só um, e ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente, só Deus é. Mas ele tem os seus anjos ministradores, a terça parte dos anjos do céu desceram. E no dia que a menina estava aí, onde Dedê mais ou menos está, e que ela deu um salto para o lado, metade da igreja saiu para lá e outra metade foi para cá. Estou mentindo, gente? Sei, quem lembra disso aqui? Ninguém lembra disso aqui, não? Então o diabo estava ali, ó, e foi uma batalha de uma semana para libertar essa criatura. Essa criatura foi liberta até hoje, nada encostou na vida dela, mas ela não voltou para os caminhos do Senhor. E isso também é bíblico, porque Jesus curou milhares de pessoas, mas na cruz do Calvário, onde estavam as 10.000 pessoas que foram alimentadas por Jesus. Então os milagres não são uma prova de que você vai estar firme. Sabe o que é? Para você estar firme não são as experiências, é a sua certeza. E que certeza? Certeza racional de um mundo espiritual. Olha a realidade aí, ó. A realidade é essa. E tem um bocado de crente alienado. Preste atenção, para você não ser mais um desses. A nossa luta não é contra seres humanos. Talvez na sua versão esteja dizendo assim: nossa luta não é contra carne e sangue. Então quem é o seu inimigo? Não é quem está falando de você. Mude o foco. O diabo usa pessoas. O diabo quer tragar sua alma. E se ele tiver que usar qualquer coisa, um gato que você tenha na sua casa, ele vai usar qualquer ferramenta. A gente viu já na essência de Satanás, ele é isso, ele diz, isso é um grande mistério, nem venha me perguntar, pastor, como é que foi isso? Satanás está lá no céu, e de repente ele consegue desejar ser adorado como Deus, e de repente ele é precipitado na terra, mas ele não desce só, ele desce com a terça parte. Como foi isso? Eu não sei como foi isso, inclusive isso é uma das coisas que eu quero perguntar a Deus. Eu quero saber como foi essa história quando a gente chegar lá em cima. Mas Deus, a gente sabe que não nos criou robôs. Deus nos dá um livre-arbítrio. Só que o diabo pecou na eternidade. Pecando na eternidade, onde não existe o tempo, passado, presente e futuro, ele não recebeu o perdão de Deus. E Deus decidiu deixar o diabo como espectador do plano de Deus na história, para no final fazer o desfecho que a gente já leu. Mas a nossa luta então não é contra pessoas. Agora olha isso, é um cenário terrível. Essa é a nossa luta contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Forças tenebrosas do mal nas regiões celestes. Se você puder citar um texto sobre batalha espiritual, o que é uma batalha? É uma luta, é uma quebra de braço. E é uma luta, e o diabo não luta com Deus, ele luta com a igreja. Porque uma luta com Deus é uma luta perdida. Deus não tem adversário à sua altura, mas o diabo pode estraçalhar com a sua vida. Basta você lembrar do que Jesus falou para Pedro. Pedro todo eufórico, todo feliz, todo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus disse: ô Pedro, baixa a tua bola, porque Satanás veio dar um lero-lero aqui comigo e pediu para Ciro andar com a tua vida, cara.
E se não fosse eu, você estaria nem aqui agora. Em outras palavras, Jesus falou isso. E olha que Jesus cuidou tanto de Pedro, e que Pedro ainda fez do que fez, amargurado. Mas graças a Deus que não colocou no coração o mesmo desejo de Judas. Judas, dominado pelo diabo, perdeu a cabeça, se desesperou porque viu que Jesus não irrompeu o reino com poder e glória. Porque Judas sabia que se Jesus é o Messias, vou mandar prendê-lo, porque aí a gente se livra logo do jugo de Roma e Jesus vai reinar. E Jesus não reina, e Judas se frustra, e o diabo diz assim: agora vai, se mata, rapaz. E ele se matou, porque se Judas ele tivesse tido um encontro com Jesus, Jesus perdoaria ele da mesma forma. Jesus chamou ele de amigo. Jesus chegou no jardim do Getsêmani e disse: meu amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. A essência de Jesus é essa: enquanto você está vivo, desfruta da amizade de Jesus, porque um dia ele vai voltar para julgar. A gente viu aqui no Apocalipse, ele voltará como juiz de toda a terra. Ele ainda é o Salvador, e a nossa luta ela é tenebrosa. Esse é um texto que fala sobre a realidade da batalha espiritual. Com quem a gente está lutando não é com seres humanos de 2 orelhas e uma boca. Estamos lutando com forças sobrenaturais que nos atormentam, que muitas vezes usam pessoas, usam vizinhos, usam tudo que puder usar, algo que na sua casa se quebra do nada. Tudo o diabo está fazendo a todo tempo. E alguns dizem assim: pastor, quando eu pego na Bíblia para ler, me dá sono. Até que ponto esse sono que você sente ao pegar na Bíblia para ler é de Deus ou do diabo? Talvez agora você diga: isso é do diabo ou é do meu cansaço? Que é possível que você que trabalha o dia inteiro, está naquela correria, está antenado, está ligado. Aí quando você para e senta um pouco no sofá, fofinho, gostoso, né, toma um café ou uma água. Aí você vai abrir a Bíblia para ler, aí seu corpo dá uma relaxada. Pode ser que seja natural, fisiológico, mas pode ser que não. Quem que vai saber disso? Só você e o Espírito Santo pode te falar. O Espírito Santo ele está com a gente, então basta dizer: Espírito Santo, meu corpo é a coisa do capeta. Se for do capeta, vamos repreender juntos isso aqui agora, porque eu preciso ler, eu preciso me alimentar. Então o diabo, a essência dele é fazer com que a gente perca o foco. Então quando você estiver muito triste, crente não tem que aceitar a tristeza. A Bíblia é muito clara em dizer: o choro ele dura uma noite. Essa noite a gente sabe que é metáfora, né? Mas é a expressão da promessa de Deus, de que há um tempo de renovo, um tempo de alegria. Hoje de manhã cedo chorei lembrando do meu pai. É normal a gente ter aquele momento de lembrança. Você talvez chore por alguma coisa, talvez você se perturbe por alguma coisa. Mas eu não posso parar. Quem quer que eu pare é Satanás. Quem quer que você pare é Satanás. E no longo da caminhada você encontra a força para reagir, você encontra a alegria. Estava aí, eu vou citar aqui, eu gosto de citar as pessoas, né, quando não é nenhum segredo, né? Aí a nossa irmã, a minha sogra, a irmã Nice, ela falou assim: ô pastor Hélio, às vezes eu estou aqui em casa sozinho, aí fico me lembrando na vida das pessoas que já não estão mais aqui. E aí a gente falou um pouco sobre aqueles que já foram, né? Assim, às vezes eu estou aqui sozinha e às vezes me dá uma tristeza, dá uma vontade de nem estar aqui mais nesse mundo. Aí eu digo: isso não é de Deus. Ela falava, diz: eu vou para o quarto, começo a orar e Deus, vem aquela alegria no coração. Diga amém. É isso. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, Ele se aproxima da gente. Aproximai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, é o que diz Tiago. Então, antes de desabafar com um amigo, desabafa com Jesus. Essa é a sua batalha espiritual. O céu está sempre em guerra, minha gente. Se você não é um guerreiro, uma guerreira, você é uma vítima. Esteja pronto. É uma guerra para resistir uma tentação. É uma guerra para fazer o que é correto. É uma guerra para perseverar na provação. É uma guerra para deixar Jesus tratar áreas na nossa vida que ainda não foram tratadas. E crente não tem a síndrome de Gabriela, que diz: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, quem quiser me aceitar, me aceite assim. Não é assim. A gente precisa entender que somos novas criaturas. Deus quer que a gente viva coisas novas. Então a primeira coisa que eu preciso entender, para a gente não ficar alienado, quando eu falei de alienação, é essa: é irmãos brigando com irmãos. Eu falo irmãos, é igreja, pessoas. A gente tem que guerrear contra Satanás.
Ele é o nosso adversário. A nossa luta não é carne e sangue, a nossa luta é nas regiões celestiais, nesse mundo tenebroso. Então não subestime o diabo, ele é alguém muito caracterizado nas Escrituras, muito bem definido. Ele é chamado de pai da mentira, João capítulo 8, verso 44, por Jesus Cristo. Ele é chamado de diabo, aquele que engana, que calunia, aquele que separa, aquele que causa contendas. João 8, 44, ele é chamado de Belial, aquele que é o inútil, o perverso, o que só pensa no mal. Ele é chamado, como vimos aqui em Apocalipse, o dragão. E é dito que ali é uma expressão da força, com a cauda, aquela figura mitológica do dragão, que Jesus disse que com a sua cauda ele arrastou terça parte dos anjos do céu. Então o diabo ele tem uma astúcia, uma estratégia. Ele é chamado do adversário, ele é chamado do Deus deste século. Coloca aí 2 Coríntios capítulo 4, 4, só esse texto para a gente ler. O que é um Deus? A gente sabe que só existe um Deus, o Criador, Yahvé, descrito nas Escrituras como o único Deus, Criador das galáxias e também do planeta Terra. Não existe outro fora dele, não existe outra realidade transcendental, não existe. Não existe relato da criação com mais ordem, com mais lógica do que o relato do povo hebreu, que recebeu a revelação de Deus. Nós temos relato do povo hindu, do povo chinês, do povo babilônico, do povo persa, do povo egípcio, vários relatos da criação, dos gregos, mas o relato que tem mais lógica, coerência, é o relato da Bíblia Sagrada. A revelação de Deus como um ser único, que cria todas as coisas de maneira perfeita, ordeira, é somente o relato da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é o livro mais atacado do mundo, desde que fechou o seu cânon sagrado, lá na Idade Média, até hoje, continua sendo o livro mais perseguido. E não é à toa que o diabo cita a Bíblia Sagrada para tentar enganar Jesus. Então, capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios, diz assim: o Deus dessa era, desse século, o que é um Deus então? A gente sabe que não existe outro Deus, e esse Deus aqui está com D minúsculo, né? O que é um Deus? Quem pode definir o que é um Deus? Quem quiser pode falar aí. É uma divindade, mas o que significa uma divindade? Vamos lá. É alguém que governa. Ok? É alguém que eu vivo para Ele. Veja bem, se Deus é o meu Deus, é aquele texto lá, né? Ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé é o teu Deus. A gente vive para Ele, a gente respira para Ele. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que é um Deus? É alguém, por isso que às vezes a gente faz de um marido um Deus, uma esposa um Deus, uma deusa, né? Um namorado, um trabalho, qualquer coisa que tire Yahvé do trono do seu coração é um Deus. Por isso que para muitas pessoas o dinheiro se torna um Deus, e Jesus chama de Mamon. Quem é hoje o seu Deus? Yahvé, amém? Senhor Jesus. Mas este mundo está dominado por um Deus. Por que a gente vê tanta coisa errada no mundo e a gente fica, meu Deus, como é que faz isso? Por que se aplaude uma criança rebolando até o chão, uma criança de 4 anos? Porque o mundo está de cabeça para baixo, como o Erison já falou aqui hoje. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que você tem tanta dificuldade para viver nesse mundo. Porque eu sei que você tem dificuldade para perseverar, eu sei que você tem dificuldade para ser firme, eu sei que você tem dificuldade para acertar. Eu não sei porque você me contou da sua vida, não. Eu sei porque eu sou um ser humano igual a você, e sei que todos nós temos a nossa luta diária. Mas a palavra de hoje é: continue lutando, jogue uma água no rosto,
Desperte-se para essa luta. Todo dia é uma luta. Onde tem sido travada a sua batalha? Em que situações você tem lutado? Você tem lutado contra tristeza profunda? Você tem lutado contra uma depressão que talvez não veio por algum trauma, alguma coisa, mas por algo que o diabo ministrou no seu coração? Uma palavra de derrota de alguém, uma palavra de amargura que alguém lançou sobre a tua vida. Você tem lutado contra o quê? Contra um sentimento pessimista de que não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir arrumar um trabalho, não vai conseguir. Talvez você tenha lutado contra o quê? Ah, eu não vou conseguir me casar, ou eu casei com a pessoa errada. Misericórdia. O que o diabo tem colocado na sua cabeça? Ah, passou a minha idade, não fiz nada para Jesus, ó, já estou ficando velho. E aí tanta coisa o diabo ministra na nossa mente, porque na mente é onde ele ataca. Então blinde sua mente. Você respira fundo, você diz assim: eu sou de Deus. Igual o diácono Alzamar cantava aqui: eu agora sou de Deus. E quem é de Deus sabe o que eu estou falando. Porque quando a gente tem essa certeza no coração, a luta vem, a prova vem, a tristeza vem. Mas a gente não abre mão não. A gente se agarra com, vou usar uma expressão figurada, com o diabo mesmo. E é para lá e para cá, a gente, na força do Espírito Santo, igual canta a oficina do G3, né? Eu vivo pela força do Senhor. Eu vivo pelas suas promessas. A cada dia mata um leão. A unção de Deus está em mim. Eita, glória a Deus. Bora tocar daqui a pouco, né, Tiago? Eu vivo pela força do Senhor, não é na minha força, é na força do Senhor. Bota o texto lá de Efésios capítulo 6. Preste atenção nesse texto aqui, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e o versículo... Deixa eu achar, cadê uma Bíblia aqui para mim? Coloca aí o Efésios capítulo 6. Acho que é o 10. 6:10, é isso? Finalmente fortaleçam-se no Senhor, na força do seu poder. Bota o 11. Aí, ó. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra o quê? Eu sei que você gostaria de eu dizer assim hoje para você: tem vitória para você, irmão, mas deixa eu dizer uma coisa, que é muito mais importante, que a maior vitória você já recebeu. Agora você pode perder a maior vitória da tua vida, se você não ficar atento aqui, ó, as ciladas do diabo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita cilada do diabo para você cair, fique esperto. Amém, Genival? Vistam a armadura de Deus para você ficar firme contra as ciladas do diabo. E a palavra de ordem é fortalecermos no Senhor. Efésios capítulo 4, agora o 27, Maria, coloca aí, Efésios 4, 27, eu estou falando sobre a realidade da batalha espiritual. Eu quero que seus olhos fiquem abertos na noite de hoje, para você reativar seu tempo de oração com Deus, para você reativar o seu tempo de leitura da palavra com Deus, para você reativar seu primeiro amor. O diabo não chega no seu coração de qualquer jeito não, tá? Jesus falou muito bem isso quando disse assim, ó: quando o diabo vem naquela casa que ele habitou, e ele olha que tem lá, a casa está limpinha, está tudo organizado, ele não entra lá. Mas se ele observar que a casa está bagunçada, ele entra de novo. Sabe por quê? O diabo só entra onde a gente dá lugar. Você está entendendo? Está entendendo, Givanilson? Ele só entra onde a gente dá lugar. Então não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Quais são as vozes que você ouve e você não rebate? Que nessa noite você possa repreender, lutar. Quem tem que lutar? Deixa eu falar outra coisa para você. Ninguém luta a luta de ninguém. Lute a sua luta. Você encontra guerreiros para lutar com você, mas há coisas que só você pode fazer por você. Eu sei um exemplo. Aí, Tiago está passando um problema, uma luta. E eu digo a ele: faz assim, faz assim, faz assim, cara. Não abre mão disso, assim, 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 assim. Olha aqui o que está dizendo.
eu posso dar essa força para ele, eu posso estar do lado dele, eu posso orar por ele, mas quem vai decidir a luta é ele, quem vai ganhar ou perder é ele, e tudo isso está na nossa mente, na nossa capacidade de não dar lugar ao inimigo, de não dar lugar a Satanás. A gente está vendo que o mundo é tenebroso, que Satanás governa o mundo, como a Annalise falou, como Deus, ele governa esse século. Na verdade, ele não governa os valores, ele governa. As pessoas, elas têm essa capacidade de ouvir a voz e não endurecer o coração. Hoje você está ouvindo a palavra e você vai endurecer o coração ou você vai se abrir para uma conversa com Deus? Essa batalha eu coloquei aqui que ela é travada na nossa mente e ela é uma luta de resistência porque a gente vai lutar até a volta de Jesus. Pastor, como é que vai terminar tudo isso? Como a gente leu no início, vai terminar daquela maneira. Se você resistir ao diabo, até porque ele não é nenhum super... Olha, coloca aí para a gente fechar com isso aqui, Tiago 4:7. Tiago 4:7. Se você resistir ao diabo, olha a promessa de Deus, olha, Deus ele revela como é a ação do inimigo. Se houver luta, se houver perseverança, se ele encontrar resistência, se você cair e levantar, o problema é ficar no chão, o problema é aceitar a derrota. Mas se houver perseverança e luta, olha o que acontece aqui: submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Se isso é uma promessa, você deve desfrutar dessa promessa, mas você só vai desfrutar dessa promessa se você entender-se como um guerreiro nessa batalha espiritual. Nem tudo é o ser humano. Isso não é do diabo não, isso é a pessoa que é assim. Vai nessa, continua não dando crédito para o diabo, que ele diz, beleza, eu estou fazendo de tudo e a pessoa não está nem percebendo. A ação do diabo ela é muito sutil, e a gente vence Satanás com perseverança, com oração, se necessário jejum, porque jejum é para fortalecimento da vida espiritual. Quem não lembra de Jesus dizendo aos discípulos que não conseguiram expulsar aqueles demônios que estavam no corpo daquela menina, e os discípulos disseram, por que a gente não fez isso, Jesus? A gente orou, Jesus disse, olha, esta casta de demônio, ela só pode sair dali com jejum e oração. Então preste atenção. Quem entendeu a palavra? Já falei demais, não foi? Glória a Deus. Você está recebendo instrução para a guerra, tá? Igual lá como é que é o nome do presidente lá da Ucrânia? Zelensky? Alguma coisa, né? Vladimir alguma coisa. Passando as instruções lá para os civis, não, arreda o pé aqui, defenda o seu bairro, estiver precisando. Então eu estou passando as instruções para você ser um vitorioso. Você levantar a cabeça, acreditar no sacrifício da cruz, entender que tem alguém que odeia você, que se chama Satanás, ele é um inimigo da igreja, ele quer ver as famílias destruídas, ele quer ver os casais se desentendendo, os filhos se desentendendo com os pais, ele quer ver tristeza, ele quer ver um povo morto, sabe, sem ânimo, sem perspectiva, ele quer ver tudo isso ele quer ver, mas em nome de Jesus ele não vai ver na minha vida nem na sua vida, ele só vai ver, quando ele olhar para a gente ele vai ver fogo, quando Satanás olhar para a sua vida ele vai ver fogo, o fogo do altar do Senhor, amém? Creia nisso. Há uma palavra também, coloca aí Maria, por favor, 2 Coríntios 10:3, guarda aí essas palavras, tá gente? Para você encontrar força para lutar. Olha o que Paulo fala, preste atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus. A gente cai pela nossa prepotência. Ninguém vence Satanás pela sua inteligência. Você não vai vencer o diabo. Eu já sei, você está recebendo instrução, né? Eu já sei, eu sou alguém inteligente, sou alguém capacitado. Não vou cair nessa, não vou fazer isso, aquilo lá. Você não vence Satanás pela sua capacidade de inteligência. Olha o que Paulo diz aqui, pois embora vivemos como homens, seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Você está entendendo?
As armas pelas quais nós lutamos não são... Por que você tem perdido as guerras? Quais são as armas que vencem Satanás? E aí eu vou falar novamente aqui o que o nosso pai falava sempre. Leitura da Bíblia, jejum e oração. Você pode repetir comigo? Leitura da Bíblia, jejum e oração. Você está vindo aqui agora, você recebeu a palavra, você louvou, você dançou, Leão de Judá, maravilha, você se encheu. Agora, continua fazendo o básico, o tripé, leitura da Bíblia, meditação. O jejum, quando puder fazer um jejum, é válido. Oração, sintonia com Deus. Porque, as armas que nós lutamos não são humanas, não é a minha inteligência, não é a minha força. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o outro, verso 5, diz assim, destruímos assim então os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento até torná-lo obediente a Cristo. Paulo está dizendo assim, se você luta da forma certa no mundo espiritual, seus pensamentos maus cruzam os braços e se dobram diante de Cristo. Então, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar para que todo pensamento ruim que está na sua mente nesse instante caia por terra em nome de Jesus. Se abra para isso agora, tá? Se abra para isso agora. Tem maridos que não tratam mais a esposa como deve tratar. Você vai acabar com essa história agora, em nome de Jesus. Tem mulheres também que deixaram de honrar seus maridos como deve tratar. Você vai acabar com isso agora. Está cheio de pensamento na sua mente. Olha só, volta lá o texto. Viu o texto, né? Pensamento do diabo é que tem que dar o braço a torcer é ele. Quem tem que dar o braço a torcer é ela. Há filhos que não se reconciliam com os pais, não falam com os pais. Há irmãos que não falam com outros irmãos. Há você na sua luta íntima que você aceitou uma palavra de derrota lá do passado na tua vida. Esse pensamento é tão forte, que você não consegue mais prosseguir. Mas você vai fazê-lo ficar cativo agora. A promessa de Deus é que quando a gente luta com as armas certas, nenhum pensamento pessimista fica na nossa mente. Pense agora aí no que tem te colocado para baixo. Eu sou uma pessoa assim, eu sou assado, sou assim, blá blá blá. Você é do jeito que é porque Deus te fez assim. Você é especial porque Deus te fez assim. Pastor, eu queria ser assim. Coloca diante de Deus agora. Feche seus olhos, coloca o teu pensamento no céu nesse momento. É guerra espiritual. O diabo ele vai querer com que as promessas que Deus está colocando agora no seu coração não aconteçam. Declare bênçãos aí agora sobre seus filhos, sobre as suas crianças. Ao invés de dizer assim, são infelizes, são condenados, você está colocando palavra de destruição. O diabo está usando tua boca para ministrar nos teus filhos, na tua casa. Eu não gosto da minha casa, eu não gosto daquilo. Em nome de Jesus, seja grato e seja liberto nesse momento, que todo pensamento ruim, que tudo aquilo que é ministrado do inferno, essa igreja, eu não gosto do pastor, eu gosto mais de fulano e tal, tudo esse mimimi na sua mente, que Deus abra os teus olhos agora, espirituais, e que você veja o mundo espiritual, o diabo querendo tragar a sua vida, você ainda brincando com o pecado, brincando com mágoa no coração, travando o coração, e o tempo, o relógio de Deus está passando, tic-tac, tic-tac, é chegada a hora, daqui a pouco vamos ouvir o júbilo, vamos ouvir o som do leão, vindo sobre as nuvens. Então nesse momento, Pai bendito, nós te agradecemos, porque encontramos, Pai, na tua palavra as ferramentas para não dar lugar ao diabo, para abrirmos nossa boca, para abençoarmos vidas, para ganharmos almas para o teu reino, para não aceitarmos palavras de derrota, sentença de morte, de acusação espiritual. Nessa noite, Pai, nós queremos que o Senhor nos liberte de tudo ainda que estamos ainda presos pelas astutas ciladas do inimigo. Palavras que ficaram tão fortes no nosso coração, Pai, que não conseguimos nos libertar. Palavras que têm saído da nossa boca, direcionadas diretamente para a nossa família. Palavras de desesperança, de tristeza.
angústias de morte, falta de perspectiva de vida, de futuro, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a desfrutar dos melhores anos da nossa vida, Pai. Cada um que está aqui, cada luta que o Senhor conhece, meu Pai. Que o Senhor devolva a alegria aos corações angustiados, aos corações aflitos. Que o Senhor dê força, Pai, e ânimo àqueles que têm encontrado dificuldade nas batalhas espirituais. E que saia daqui nessa noite, deste lugar, uma igreja vitoriosa. Em nome de Jesus, Pai. Que saia daqui nessa noite para marchar na terra, amanhã, na terça, na quarta, na quinta, para andar pelas ruas de Bom Jardim. Uma igreja vitoriosa, Deus. Jovens vitoriosos, mulheres vitoriosas, homens vitoriosos, Pai. E que se há alguém aqui nessa noite ainda que não entregou a vida ao Senhor Jesus, que ainda há preso às circunstâncias, à vergonha e a tanta coisa, e estão desejosos de entregar nessa noite, que hoje, que agora, nesse momento, Pai, esta pessoa esteja entregando a vida ao Senhor e dizendo: Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, é o meu Deus. Que esse Senhor esteja recebendo essa oração, Pai, desta pessoa que se entrega nesse momento, esteja aqui, esteja em casa, acompanhando pela internet. Ó Deus bendito, seja conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos ainda. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito dele, seja com você hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, igreja, e temos lanche ali na frente, se você desejar fazê-lo para ajudar a cantina. Se você está nessa noite aqui, entregou a vida a Jesus, vem até aqui, tá? E a gente vai orar pela sua vida. Deus te abençoe.